candidatos à presidência da República no segundo turno. A presidente Dilma Rousseff, do PT, candidata à reeleição, e o senador Aécio Neves, do PSDB. Este encontro histórico entre os candidatos, tecnicamente empatados, segundo as pesquisas de intenção de voto, também é realizado pelo portal UOL e pela Rádio Jovem Pan, que ao lado do SBT dão, dessa forma, a sua contribuição para o fortalecimento da democracia brasileira e para que o nosso eleitor faça a sua escolha. Você também pode participar pela página do SBT na internet. O debate terá duração de 1h20 e será dividido em 3 blocos. Sejam bem-vindos, senhores candidatos. Neste bloco nós teremos 4 rodadas com perguntas, réplicas e tréplicas. Os candidatos farão perguntas entre si com temas livres. Cada candidato terá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Antes de nós iniciarmos a rodada, cada candidato terá agora 1 minuto e meio para responder a seguinte pergunta: por que o senhor quer ser o presidente da República, ou a senhora? Avisado previamente, o primeiro a falar é o candidato Aécio Neves. Boa tarde a você, Nascimento. Agradeço ao SBT por essa oportunidade, cumprimento a candidata e me dirijo aos telespectadores para dizer, em primeiro lugar, que sou candidato à presidência da República para encerrar um ciclo de governo que fracassou. Fracassou na condução da economia, porque vai nos deixar como legado uma inflação saindo de controle, crescimento baixo e uma perda crescente da credibilidade do país, o que impacta fortemente nos investimentos e, claro, na geração de empregos. Sou candidato à presidência da República porque o governo fracassou na gestão do Estado Nacional. O Brasil se transformou num grande cemitério de obras inacabadas, com sobrepreços e com denúncias a todo momento de irregularidades na sua condução. Eu quero ser candidato à presidência da República porque os indicadores sociais pioraram ao longo desses últimos anos. A saúde piorou, a educação piorou e a criminalidade aumentou. Eu sou candidato e quero ser presidente da República porque construí, ao longo dos últimos anos, um projeto para o Brasil, um projeto que não é de um partido político, um projeto generoso, um projeto de união, de integração nacional, um projeto que vai combater a inflação com extrema firmeza e determinação, que vai resgatar a confiança para que os investimentos voltem a gerar empregos no Brasil, que vai cuidar da educação do seu filho. Eu quero ser presidente para conduzir pessoalmente uma política nacional de segurança pública. O ciclo de governo que aí está não tem mais condições de governar o Brasil. Muito obrigado. Agora a candidata Dilma Rousseff. A senhora tem 1 minuto e meio também para responder por que quer ser presidente da República por mais um mandato. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite, candidato. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Eu agradeço essa oportunidade ao SBT para me poder apresentar as minhas propostas. Eu sou defensora de um modelo diferente para o Brasil do que governou antes, até 2002. Um Brasil que emprega, ao contrário de um Brasil que desemprega. Um Brasil que cria oportunidades iguais para todos, contra um Brasil da exclusão e um Brasil da desigualdade. Um Brasil que vai governar para todos contra um Brasil que não foi governado para todos. Eu faço parte de um projeto que resgatou 36 milhões de brasileiros da pobreza, tirou-os do mapa da fome e elevou 42 milhões às classes médias. Faço parte de um projeto que quer e construiu as bases para um Brasil moderno, mais inclusivo, mais produtivo e mais competitivo, onde a educação estará no centro de tudo. Faço parte de um projeto que não vê, a não ser na justiça social, as condições para a união nacional. Um projeto que quer levar avante segurança, saúde, transporte de qualidade. Eu peço o voto de vocês e peço que vocês nos acompanhem para entender as nossas propostas. Muito obrigado. Damos início, então, agora às perguntas entre os candidatos com temas livres. O primeiro a fazer a pergunta é o candidato Aécio Neves. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Candidata, pelo visto, a senhora quer fazer nos próximos 4 anos tudo aquilo que não fez nos últimos 4 anos. A senhora será
a primeira presidente da República a deixar o governo com uma inflação maior do que aquela que recebeu. Mas, novamente, volto a falar de Petrobras, porque já virou quase uma rotina nos nossos debates. A cada debate, uma nova denúncia. É a denúncia de hoje nos jornais, diz respeito à Coperj, no Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal de Contas da União, foram encontradas irregularidades em contratos no valor de 18 bilhões de reais. Não bastou Passadena, com prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais aos brasileiros. Não bastou Abreu e Lima, orçado em 4 bilhões, já se gastou mais de 30 e já com denúncia de superfaturamento para pagar propina à sua base aliada, agora em relação à Coperj. A senhora sempre diz que não sabe de nada e não tem a menor responsabilidade sobre isso. Eu pergunto à senhora, candidata, de quem é a responsabilidade por tantos desvios de dinheiro público na Petrobras? Candidato Aécio Neves, eu gostaria de dizer que em relação a tudo que está acontecendo na Petrobras, quem investigou, a Polícia Federal, que foi levada a investigar e que, ao contrário do passado, não era dirigida por filiados ao PSDB, como foi o caso da Polícia Federal no governo Tucano, a Polícia Federal investigou e vai punir implacavelmente, porque construiu provas, passou para o Ministério Público e agora, candidato, a Justiça vai julgar. E isso significará que o Brasil, pela primeira vez, vai ter, de fato, o combate sistemático à corrupção. Porque, candidato, no debate passado, eu lhe perguntei, onde estão os corruptos? Onde estão os corruptos da compra dos votos para a reeleição? Todos soltos. Onde estão os corruptos do metrô de São Paulo e dos trens? Todos soltos. Onde estão os corruptos da pasta rosa? Todos soltos. Onde estão os corruptos do processo Civan? Todos soltos. Onde estão os corruptos da privataria Tucana? Aquela do limite da irresponsabilidade? Todos soltos. Então, quero dizer para o senhor, eu tenho um compromisso diferente. O meu compromisso é investigar e punir. Aqueles governos que não investigam, não acham, candidato. Assim como agora, quando a gente pergunta aonde está e qual foi a quantidade de recursos passados para as 3 rádios e o Jornal Mineiro que o senhor detém em Minas Gerais. Não há transparência, não há informação. Essa, candidato, essa é a diferença entre nós. Eu investigo, construo as provas para punir. 1 minuto para a réplica. Candidata, eu acredito e confio nas nossas instituições. Todos esses casos, aos quais a senhora se refere, foram investigados. Se as pessoas estão soltas, é porque não foram condenadas. Portanto, as provas não existiram. Mas não vou olhar para o passado, vamos olhar para o presente e para o futuro. Eu digo à senhora, onde estão os corruptos do seu partido? Presos, candidata. O presidente do seu partido foi preso. O tesoureiro do seu partido foi preso. O ministro mais importante do seu governo foi preso. Mas eu quero que a senhora responda a minha pergunta de agora. De quem é a responsabilidade sobre esses desvios de recursos na Petrobras que não cessam nunca? Eu não estou repetindo as outras denúncias. Eu estou falando, candidata, das denúncias de hoje, de agora. Não é possível que a senhora não se sinta responsável por isso. Não existe, candidata, me perdoe, uma terceira alternativa. Só existem 2. Ou a senhora foi conivente, ou a senhora foi incompetente para cuidar da maior empresa pública brasileira. Candidata, é estarrecedor que o senhor ache, aliás, que essas pessoas que não foram condenadas em nenhum desses processos que eu falei, elas o foram porque eram inocentes. Aliás, não foram condenadas porque são inocentes. Não, candidato. Não foram investigadas, é diferente. Vocês têm uma praxe. Vocês engavetam, escondem debaixo do tapete. Vocês chegaram a transferir, no caso da pasta rosa, um delegado de um determinado lugar para outro. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, eu, candidato, sou responsável por investigar nesse país. Sou responsável por punir. É esta a minha responsabilidade, uma responsabilidade de Estado, investigar com a Polícia Federal, denunciar com o Ministério Público
e punir com o judiciário. Caso contrário, candidato, eu estaria numa situação que não é a correta, é achando que eu estou acima do governo. Não, eu represento o governo. Obrigado. Candidata Dilma, agora a senhora fará a pergunta ao candidato Aécio Neves, por favor.